Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós iremos continuar estudando os músculos do corpo humano. Nessa fase a gente está na divisão dos músculos do pescoço e é, tratam-se de músculos estriados esqueléticos, né? São aqueles músculos que nós conseguimos gerenciá-los a partir dos impulsos nervosos. Então, o próximo músculo que a gente vai ver vai ser a gente já viu o platisma, que ele cuida da expressão facial, né? O digástrico, o estiloide e o miloide. A gente pode anotar aqui então o gênio e ódio. Gênio e ódio. Músculo gênio-ióide é um par de músculos curtos localizado no pescoço, pertencentes ao grupo dos músculos supraioideus. Eles formam parte do assoalho da cavidade o músculo gênioide é um par de músculos curtos localizados no pescoço, pertencentes ao grupo dos músculos supraioideus. Então, pertencente ao grupo dos músculos supraioides, a gente tem o milo, o estilo, milo e o gênio, né? Eles formam parte do assoalho da cavidade oral e desempenham funções cruciais na deglutição, engolir, na fonação e na movimentação da mandíbula. Os principais detalhes anatômicos incluem a origem estende-se das espinhas genianas inferiores, face interna da mandíbula. Inserção: fixa-se na superfície anterior do corpo do ocioide. Função principal: eleva e projeta o ocioide para cima e para frente, ou abaixa a mandíbula. Inervação: é inervado por fibras motoras do primeiro nervo cervical, C1, que correm junto com o nervo hipoglosso. Para uma compreensão mais visual... não, aqui já é a IA. Então... aqui uma imagem dele, músculo genióide.
Uhum. Estiloide. E ó, essa imagem já está carregada de conhecimentos que já vimos, né? Tem o miloioide, o estiloioide ali e o digástrico. Não, mas não está mostrando o que a gente está pesquisando, né? Que é o genioide. Seria esse daqui, né? Esse branquinho aqui. O genioide. Tá mostrando bem. Uhum. Vamos ver se esse aqui tem. Ó, os digástricos, o estiloide, músculo e glosso, músculo milioide. E cadê o. Não tá mostrando. Ah, aqui, o genioide tá nessa daqui. Imagem bonita, né? Não se deixe contagiar. Conte enquanto querem te contagiar. Você mesmo se contagia. Então aqui, ó, genioide, miloioide, genioide. Próximo músculo que a gente vai ver, vai se apresentar a ele. Na verdade, a gente precisa de falar isso aqui, ó. Os músculos digástrico, estiloide, miloioide e genioide, em conjunto, são capazes de levar o ossoioide e a laringe. Participam então, assim como os infraioides, no processo de deglutição. Uhum. Vamos abrir uma página aqui.
Então vamos pesquisar aqui, ó, esternoioide. Esternoioide. O músculo esternoióide é um músculo fino e estreito, localizado na região anterior do pescoço, pertencente ao grupo dos músculos infraioides. Ele é fundamental para a dinâmica da deglutição, fonação e respiração. Aqui estão os detalhes anatômicos e funcionais. A origem: superfície posterior do manúbrio do externo, extremidade. Extremidade medial da clavícula e ligamento externo clavicular posterior. Inserção: bordo inferior do ocioide. Ação principal: abaixar, deprimir o ocioide e a laringe após a deglutição, auxiliando no retorno à posição inicial. Inervação: alça cervical, plexo cervical C1, C3. Então vamos vê-lo. Ramos da alça cervical, corpo do ocioide. Então ele está se inserido no corpo do ocioide e no ramos da alça cervical, face posterior do manúbrio do externo, face posterior do manúbrio externo e corpo do ocioide. Então tá. O próximo músculo é o externo tireoideu. Externo. Então não é interno, é externo. Tireoide.
externo tireoide. Uhum. Uhum. Então, ao invés de estar inserido no ocioide, ele está inserido na tireoide, né? Dá pra ver aqui. Acho que dobrou agora de tempo. Geralmente é 8 segundos. Dois, três, quatro, cinco, seis. E travou de confuso agora. Engraçado que até a tela do EBS trava. Estranho. O computador é fascinante, né? Ele surpreende mais do que um computador. Porque até mesmo na falha ele é surpreendente. Ele consegue ser tão surpreendente. É fascinante. Externo tireoide. Então tá bom. Vamos passar pro outro. Ah não. Vamos ver aqui o que o Google diz. O músculo externo ou externo tireoide é um músculo par largo e em formato de fita, localizado na região anterior do pescoço. Ele pertence ao grupo dos músculos infraioides, ficando situado profundamente ao músculo externo ióide. Suas principais características anatômicas e funcionais são: origem: face posterior do manúbrio do externo e primeira cartilagem costal. Cartilagem da tireoide, né? Inserção: linha oblíqua da face externa da cartilagem tireoide na laringe. Ação: sua principal função é abaixar a cartilagem tireoide e a laringe, auxiliando no retorno da laringe à sua posição de repouso após a deglutição. Inervação: é inervado pela alça cervical, ramos dos nervos espinhais C1 a C3. Então é isso. O próximo músculo do pescoço
é o tireoideio. Então não existe esse músculo, né? Tireoideio. Tireo. Hum. O músculo tireoide é um pequeno músculo do pescoço pertencente ao grupo dos infraioides. Ele conecta a cartilagem tireoide ao osso ióide. Sua principal função é abaixar o osso ióide após a deglutição ou elevar a laringe quando o ióide está estabilizado. Detalhes anatômicos. A origem: linha oblíqua da cartilagem tireoide. Inervação: é o único músculo do grupo infraioide inervado pelo nervo hipoglosso, nervo craniano, 12º par do nervo craniano. Ação: abaixa o osso ióide ou eleva a laringe, sendo fundamental para processos como a fala e a deglutição. Bacana. O próximo osso, o próximo músculo então, vamos ver aqui. É o omoioide. Omoioide.
Humoioide. Homoioide. Pessoal, não parece que estão sintetizando em mim a partir desse processo computacional, uma substância química que é marrar a rima, né? Internetiana. É como se fosse uma maconha, só que uma maconha virtual. Acho que o cientista ele está tentando contra mim, né, em relação à disposição computacional. Então eu peço perdão aí pela gravação e pelo incidente que acontece aqui em relação ao tempo de processamento dos dados. Porque é o que acontece quando a pessoa fuma maconha. Ela fica relativamente assim, como a disposição computacional do processamento dessa máquina. Então, desculpa aí. O músculo homoioide é um músculo localizado na região anterior do pescoço, pertencente ao grupo infraioide. Ele se estende da escápula até o ocioide, sendo dividido em dois ventres, superior e inferior, conectados por um tendão intermediário. Sua principal função é deprimir e estabilizar o ocioide e a laringe, auxiliando nos movimentos de deglutição, fonação e respiração. Além disso, seu tendão tensiona a fáscia cervical, ajudando a manter a permeabilidade da veia jugular interna. Deixa eu perguntar aqui. O psilon, o parecido com o do ocioide, que possui um formato de ferradura. Então tá aí uma curiosidade, né?
Ah, na Grécia Antiga, quando começaram os estudos de medicina, simbologia, escrita, né, para gravar as coisas, e utilizavam-se muito da semelhança, né, semelhança dos corpos, semelhança anatômica e tudo, e tá aí, né, aparência de forma ou semelhante, sufixo ages, né, y ages. É, Ioides. Oides. Uhum. O próximo músculo. Deixa eu ver aqui o que está escrito. Os músculos externo-ióideo, externo-tireoideo, tiroióideo, homoióideo em conjunto, juntamente com os supraioideos, realizam a depressão da laringe e o osso ióide, fixadores do osso ióide. Depressão da laringe do osso ióide, fixando o osso ióide. Então tá vendo, o pescoço ele tem um complexo muito estrutural de músculos, né, para os eventuais movimentos que essa região faz, né? Rotação, gestão, estabilização, entre outros. Reto, posterior, maior da cabeça. Sucesso. Então a gente vai ter o reto posterior maior, reto maior e o reto da cabeça. A gente já pega os dois de uma vez. Esse aqui é o reto posterior. 1, 2, 6. E aqui é o reto posterior menor, né? Menor da cabeça. Aqui. Tá vendo? Quando a pessoa utiliza maconha, ela fica mais ou menos assim nos processos de relação associativa com a vida e suas descrições detalhadas, né? Então vamos lá. Músculo reto posterior maior da cabeça. Deixa eu ver se tem umbigo. Rectus capitis posterior menor. Esse é o menor. Rectus capitis posterior major muscule major. Essa imagem tá boa. Vou pegar ela aqui. Aí a pessoa ela vê uma coisa, aí ela para assim, ó. Aí ela sabe?
tô frisando nisso só para descarregar a raiva, né? Tem outras relações que a gente pode fazer, mas hoje a gente pode fazer com essa. Amanhã a gente, na hora que eu estiver gravando o vídeo, a gente procura na nossa base de dados outro tipo de semelhança computacional em relação aos às classificações humanas, né? Uhum. Então, esse é o reto posterior maior da cabeça. Vamos pegar aqui, ó. Reto posterior maior. Uhum. Já estou conseguindo achar algumas referências. Tudo bem. Esse é o reto. Reto posterior menor da cabeça. É esse daqui, ó. Vou pegar de outra cor. Posterior porque está na parte posterior do crânio, né? Da cabeça. Menor, né? Menor porque é o menor e da cabeça. Eles devem partilhar a mesma função, quer ver? Ó? Extensão da cabeça porque se originam nas vértebras cervicais e vão se inserir no occipital. Então tá vendo aqui, ó, vértebras cervicais. Ele faz a extensão da cabeça, né? A cabeça tá aqui assim, né? Com o corpo assim, vai fazer assim, ó, a cabeça, certo? Legal, né? Movimento é extremamente interessante, né? Agora o oblíquo superior, né? Vamos aqui. Uhum. Músculo oblíquo superior. Uhum. Seria esse daqui. Vendo? Oblíquo superior. E o músculo oblíquo inferior. Inferior. Que seria esse músculo aqui, ó.
Certo. Tá. O oblíquo superior agem junto com os retos da cabeça no movimento de extensão ou na estabilização do segmento atlanto-occipital. Atlas é a primeira vértebra cervical. É Atlas? Acho que é. É isso, acho que é isso mesmo. Então, agem junto com os retos da cabeça no movimento de extensão ou na estabilização do segmento atlanto-occipital. Então, eles fazem estabilização, ajudam na estabilização da cabeça. Opa. Na estabilização da cabeça e... Aqui, ó. Sua cabeça está aqui, tem os seus músculos aqui atrás, assim, ó, e eles não são uma coisa só. Eles são peças, né? E essas peças, elas corroboram, coexistem, né, com as suas eventuais relações orgânicas em harmonia. Elas empregam para o corpo estabilidade, né? Estabilidade da cabeça, da região em qual envolve, e extensões de partes de membros, né? Então aqui, ó, extensões. Isso é super tecnológico. Quando a gente promove extensão, a gente começa a criar técnicas de coordenação de impulsos nervosos. Por isso, as pessoas que são diagnosticadas com patologias psicossomáticas, né, ou neuromotoras, devem fazer exercícios diários de extensões musculares para, entre os hábitos, conseguir programar e habilitar-se em técnicas de movimento harmônico, até que essas pessoas consigam desenvolver coordenação mecânica dos impulsos nervosos frente aos movimentos que são necessários para que o organismo sobreviva de forma saudável entre as ações e os seres vivos que possuem esses hábitos, né? Habitam essas necessidades. Porque, de alguma forma, existe o sacrifício humano, mas eu acredito que Deus não colocou ninguém para se sacrificar de tal forma que ele deixasse de usar alguma coisa ou sei lá, né? Isso não entra no meu código de santidade, né? No meu código de encontro com Deus, né? Nas orações. Então, santidade é você descobrir como ajudar as pessoas em sentidos comuns e não se subtrair de ações para, evidentemente, causar a sensação de empatia para com o outro. Acontece que muitas pessoas elas acreditam nessa deformidade e instituem elas como se fossem uma beleza, um encanto, uma humildade. Mas a verdade é que isso é uma coisa institucional, não é uma coisa fundamental e funcional. A instituição dessa manobra trouxe para nós algumas desorganizações convictuadas pelas escolhas e as dúvidas de escolhas. Na verdade, a gente deveria escolher a forma de revelar ao outro a salvação, que seria exatamente isso:
né? O treino com o encontro com os músculos, com as fibras, os movimentos coordenados, e não a, a, a arte de parecer com o outro no sentido da sua equidade, né, em relação a movimentos. Você não precisa perder movimentos para estar com o outro. Isso é uma instituição. E as coisas por instinto geralmente não conseguem organizar nos com qualidade santa, espiritual, porque Deus não fez a nós instintos, Ele fez a nós revelação, né? Então acontece que quanto mais a gente encontra a revelação, escreve a revelação, lembra a revelação, a gente consegue revelar de forma categórica, orgânica, sincera, né, até mesmo lógica, em exame de reação, as necessidades, né, as ações que os outros precisam para reavivarem ou exercerem controle de si mesmos dentro de uma situação descontrolada, tá certo? Né? Eventualmente a gente trabalha ajudando as pessoas e muitas pessoas se cegam esperando de nós as instituições. Então as pessoas às vezes estão olhando para nós esperando as instituições, intuições de empatia, disso e daquilo, né? Mas quando a gente sabe, a gente está em Deus, né, dentro do corpo que Ele nos deu coragem, a gente não cai nessa, né? A gente geralmente acorda com a salvação, o Salvador, né, o Jesus Cristo, o Espírito Santo, a coordenação verdadeira que vem doar ao outro a função exercitada que lhe é precisa dentro das escalas momentâneas, dentro das passagens de organismo para organismo, de conexão para conexão, né, de doar e carregar nessa doação uma razão que une-nos em sentidos em sentidos humanos mesmo, né? Em sentidos paternos e maternos, fraternos, famílias, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!